Olá, queridos, nós estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos a Confissão de Fé Adventista, padrão de doutrina da Igreja Presbiteriana, nessa série Conhecendo a nossa Fé. A nossa aula de hoje, ela será baseada na seção de número 4 da Confissão de Fé, o capítulo 1 da Sagrada Escritura. E o tema da nossa aula de hoje é a autoridade da Sagrada Escritura, das Escrituras Sagradas, primeira parte. A Confissão de Fé declara o seguinte: a autoridade da Sagrada Escritura, a razão pela qual ela deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Ok, o que significa essa doutrina da autoridade das Escrituras? O que este vocábulo quer nos dizer, James Ian Parker? Vai nos dizer que a autoridade das Escrituras repousa na inspiração. Mas o que significa essa autoridade? Essa é a questão que nós precisamos responder. A declaração de fé de Westminster é clara em nos oferecer uma definição precisa do que seja a autoridade das Sagradas Escrituras. Nós temos que se figura aqui nessa declaração a ideia de que a autoridade não é derivada de homem ou de qualquer igreja ou de qualquer grupo. A autoridade da Escritura não depende da minha declaração de ela ser a autoridade divina ou de ela ser a palavra de Deus. Mas a autoridade das Escrituras depende unicamente de Deus, que é o seu próprio autor, que é a própria verdade. Significa, com isso significa que toda a palavra de Deus, conforme está registrada, ela é inerrante, ou seja, não possui erro em cada declaração que se propõe a dizer ou a ensinar. Isso deve ser aceito como autoridade suprema da vida da igreja e na vida de todo o povo de Deus, no seu culto e na sua adoração. Então, essa doutrina ela é fundamental, primeiro, porque ela é uma doutrina atestada pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma doutrina atestada por Cristo. Cristo decidiu, Cristo fala dessa doutrina. No Novo Testamento nós temos Cristo fazendo uma apologia a este ensino, a esta doutrina. E Cristo diversas vezes apelou para as Escrituras como se estivesse apelando para um Supremo Tribunal. Em qualquer controvérsia, ele usava a expressão está escrito, indicando a palavra final deve ser dada, que a palavra final a qualquer debate deve ser dada à Escritura Sagrada, inspirada, inerrante e autoritativa na vida da igreja. Vejamos isso de maneira mais detalhada, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versos 4, 6, 7 e 10. O Senhor Jesus diz que a narrativa de Mateus, né, aqui em Mateus capítulo 4, Mateus diz, e Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele disse, se és o filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos darás ordem ao seu respeito, para que te guardem. Eles se sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então você tem aqui, nessa passagem da Escritura, você tem aqui Jesus usando essa expressão, está escrito. Cristo, ao usar essa expressão, ele usa um verbo grego que é interessante, esse verbo, o verbo gegraptai. Esse verbo está num tempo verbal chamado perfeito. E o perfeito no grego indica uma ação contínua, uma ação repetitiva, significando permanece para sempre, ou permanece escrito. Então o Senhor Jesus está apelando para a autoridade da Bíblia como fonte autorizada da verdade. Satanás utiliza esta mesma expressão, mas ao fazer isso, ele distorce o sentido que as palavras estão sendo usadas para tentar induzir Cristo ao erro e levar Cristo a pecar e ceder à tentação. Um outro texto onde contemplamos Cristo fazendo esta defesa da autoridade das Escrituras é quando ele busca corrigir a mentalidade dos escribas e fariseus de seu tempo, lá em Mateus capítulo 22, verso 29. E ele alerta aos escribas e fariseus dizendo, olha, vocês erram em não conhecer as Escrituras. Todavia, o texto que podemos ver claramente essa defesa da autoridade
das Escrituras proferidas pelos lábios de Cristo Jesus. É aquele texto lá de João capítulo 10, verso 35, onde João diz, e a Escritura não pode falhar. Na verdade, Jesus fala isso e João registra. No texto de João 10, 35, o verbo que Jesus usa para falhar é o verbo litenai, que tem a ver com a quebra do sábado, geralmente é usada para a quebra do sábado. Lucas capítulo 13, verso 16, deixa isso muito claro para nós. A ideia de quebrar, de ser quebrado, ou mesmo de ser diminuída a sua importância, ou também diminuir o seu valor. Cristo diz que toda a Escritura é autoridade de vida, ou na vida da igreja. Então eu devo olhar para a Escritura como uma autoridade suprema na vida da igreja. Em segundo lugar, ela é uma doutrina também atestada pelos apóstolos. Não somente Cristo falou dessa doutrina, não apenas Cristo ensinou essa doutrina, mas também os seus apóstolos ensinaram essa doutrina. O apóstolo Paulo atesta para a autoridade da palavra de Deus ao declarar aos crentes de Tessalonicenses que acataram a verdade de Deus por ele pregada, e dizendo, vocês não abraçaram a palavra de Deus como palavra de homens, mas como de fato ela é, palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. E ainda nós temos o apóstolo Pedro, né, que ele reconhece os escritos de Paulo como escritos cheios de autoridade do próprio Deus. Ao colocar as cartas de Paulo no mesmo patamar das demais escrituras, conforme ele faz lá em 2 Pedro capítulo 3, versos de 15 a 16, onde revela que muitos homens ignorantes distorciam a palavra de Deus, os ensinos de Paulo, de acordo com a sabedoria que Deus havia dado. Pedro vai dizer isso, que tem coisas difíceis de se entender, que os incultos e os hereges pervertem para a própria destruição, para a própria ruína deles. Isso é importante a gente ter na nossa mente. Então, o que Pedro faz? Pedro iguala, coloca no mesmo pé de igualdade as cartas de Paulo com os escritos veterotestamentários. A terceira ideia que nós precisamos considerar também é que, apesar de a autoridade das Escrituras ser atestada pelo Antigo Testamento e também pelo Novo Testamento, existem aqueles que procuram negar a autoridade das Escrituras, ou existem sistemas que acabam negando a autoridade das Escrituras. A autoridade das Escrituras ela tem sido solapada de diversas formas. E sendo assim, precisamos identificar essas formas para que possamos ter uma apologética segura a respeito da Bíblia e da sua autoridade suprema. Nós só podemos identificar tais perigos se oferecermos uma resposta correta àquela velha pergunta: o que é a palavra de Deus? Né? O Catecismo Maior de Westminster na pergunta 3. E nós temos a seguinte resposta. A resposta deve ser: as Sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Diante dessa breve definição da autoridade da Escritura, ou seja, de a Escritura ser a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, a autoridade única na vida da igreja, então vamos conhecer os perigos que tentam solapar, sufocar e até negam a doutrina da autoridade das Escrituras. O primeiro sistema que eu queria chamar a sua atenção é o sistema conhecido como dispensacionalismo. A primeira negação da autoridade é o dispensacionalismo, ou como foi conhecido nos anos anteriores, ainda em termos mais atuais, de antinomianismo, que sustenta a ideia de que o Antigo Testamento passou e que agora temos um Novo Testamento para basear a nossa fé, ou seja, a nossa fé é apenas uma fé neotestamentária, não tem nenhuma relação com o Antigo Testamento, segundo o entendimento dispensacionalista. O catecismo, na citação que nós fizemos, nos mostra que tal ideia não tem fundamentação teológica nem bíblica. Ou seja, ambos são a palavra de Deus. O catecismo informa, o Antigo e o Novo Testamento, ambos são a palavra de Deus. O Novo não é mais palavra de Deus do que o Antigo, e nem o Antigo é menos palavra de Deus do que o Novo. Mas o que ambos
formando uma unidade, apresentam a mensagem da vida cristã, apresentam a mensagem da vida cristã à Igreja de Deus, por meio da palavra de Deus, e ambos são a palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Quando se nega a autoridade das Escrituras, se diminui, né? Quando se nega a unidade, se diminui a autoridade. Se eu digo que não há unidade entre Antigo e Novo Testamento, eu estou dizendo que a Bíblia não é uma autoridade confiável, uma autoridade única, uma autoridade verdadeira. Ok? E mais se colocam lá em contraposição ao Antigo e Novo Testamento, levando toda a Escritura a se contradizer quando eu digo que o Antigo Testamento não é válido para nós e, consequentemente, eu ameaço a autoridade das Escrituras quando eu faço esta declaração. O segundo ensino que devemos rejeitar, certamente, é a neortodoxia e o liberalismo teológico. A autoridade da Escritura é solapada pela neortodoxia e pelo liberalismo teológico. O primeiro sistema ensina que a Bíblia não é a palavra infalível de Deus, mas que apenas contém a palavra de Deus. E ela se transforma em palavra de Deus quando eu a leio, quando eu escuto algum sermão, quando eu escuto o sermão dominical na igreja. E aí, de fato, e a nós é dirigida aquela palavra, de fato, nós somos desafiados a mudar, segundo este pensamento da neortodoxia. O segundo sistema, no segundo sistema, a Bíblia não é, de modo algum, palavra infalível de Deus. Por segundo pensam os liberais, a Bíblia está cheia de mitos, de contos que contradizem a razão humana e, por isso, não pode ser autoridade final e deve ser apenas usado como um livro de ética e de moral. Nada mais do que isso. Todavia, o Catecismo e o Velho Testamento são uma palavra de Deus. Não existe espaço para a noção de que a Bíblia venha se tornar a palavra de Deus. Até porque Paulo, lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo declara que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela não se torna e nem ela contém, ela é toda a revelação proposicional de Deus aos homens. O que é uma revelação proposicional? Uma revelação que se adapta às nossas necessidades para nos comunicar o que nós realmente carecemos, o que nós de fato precisamos. Um outro problema que ataca, uma outra ideia que ataca a autoridade das Escrituras, certamente é o tradicionalismo. O terceiro ataque à autoridade bíblica vem do tradicionalismo católico romano e até dos evangélicos, de modo geral. Que entende que a tradição eclesiástica ela é superior à Bíblia, negando assim a autoridade final das Escrituras e a sua própria suficiência. O Senhor Jesus falou muito bem contra tal ataque, pois quando a tradição está acima da palavra de Deus, o que resta é apenas a transgressão da lei, conforme nós vemos lá em Marcos, capítulo 7, versos de 7 a 13. Lá é nos dito o seguinte: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, de guardar as tradições dos homens, e diz assim: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis que se um homem disser ao seu pai e à sua mãe: aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então você tem aí Jesus combatendo de maneira categórica a ideia de um tradicionalismo subjacente que tenta ofuscar a palavra de Deus por meio das suas tradições e não por meio da palavra de Cristo. A tradição, quando contrária à lei de Deus, ela deve ser ela nos leva para longe do que nós precisamos entender. Ou seja, a tradição, quando ela está contrária à vontade de Deus, ela nos leva para distante dele, para longe dele. E nós precisamos entender que as tradições antigas que foram
testada pelo tempo e que carregam consigo a sabedoria de uma raça, trazem profundidade e perspectiva para os dias em que a vida frequentemente se mostra sem raízes, superficial e banal. Quem fala isso para nós é o John Leite, no seu livro Tração Reformada, Uma Maneira de Ser Comunidade Cristã, publicada no Brasil pela Pendão Real, editora da Igreja Presbiteriana Independente. Vejam, John Leite diz que as tradições antigas, que foram testadas pelo tempo e que carregam consigo a sabedoria de uma raça, trazem profundidade e perspectiva para os dias em que a vida se mostra sem raízes, superficial e banal. É disso que estamos tratando. A Bíblia e a tradição, vista como testemunha da igreja, devem andar juntas. Nós precisamos ouvir a ambas, ou como coloca novamente esse escritor, John Leite, no seu livro A Tradição Reformada, ele diz o seguinte, que a Bíblia sozinha seria a religião dos protestantes. O problema é que a Bíblia nunca está sozinha. O próprio Calvino, que falou da autoridade da Bíblia nos termos mais elevados, sempre a leu e ouviu segundo as tradições. Sua revisão litúrgica foi feita de acordo com as práticas da igreja antiga, o mesmo sucedendo com a organização eclesiástica por ele desenvolvida. Então, podemos ler a Bíblia com as tradições. O problema encontra-se quando as tradições estão se opondo à Bíblia ou sendo maior que a própria Bíblia, ou maior que a própria Escritura, e isso não pode acontecer. Entende? É isso que nós precisamos colocar em nossa mente. Nós, como crentes, como reformados, como presbiterianos, como cristãos de modo geral, nós precisamos entender isso. A igreja, ela é conhecida como a coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. E vivemos uma época em que a história da igreja, que funciona como testemunho para nós, tem sido mais uma vez negligenciada, e mais uma vez Leite vem nos adverte para isso. Ele diz, olha, os protestantes têm sido sempre tentados a crer que de alguma forma podem ignorar todos os séculos de história cristã, estudando a Bíblia sem ajuda e os embaraços dos que os antecederam. Na verdade, porém, aqueles que se recusam a ler a Bíblia à luz das tradições da igreja acabam sendo dominados pelas suas próprias tradições históricas e culturais. Ou seja, você não olha para a história da igreja como um testemunho, você faz a sua teologia, você faz a sua exegese, você faz a sua hermenêutica, mas não procura entender como a igreja, a doutrina da catolicidade da igreja, né? Eu creio na Santa Igreja Católica, né? Então, a catolicidade da igreja, a igreja espalhada em todos os lugares, porque é isso que significa a palavra católica no credo apostólico, é a igreja que está espalhada em todo o mundo. Então, eu pego esses anos de história da igreja e jogo no lixo, porque eu acho que eu, agora, descobri a bomba de cobalto, alguma coisa dessa natureza, descobri a melhor fórmula de fazer teologia sem precisar da tradição antiga. Eu não preciso de confissão de fé, não preciso de catecismo, não preciso nada disso. Isso é um erro. É um profundo erro, é um profundo equívoco. Um outro ataque que é feito à autoridade das Escrituras é certamente o pentecostalismo. O quarto e último perigo à autoridade da Bíblia é conhecido como sistema pentecostal, que nega a autoridade da Bíblia e a sua suficiência quando sustenta a crença na existência de novas revelações, supostamente produzidas pelo Espírito Santo. É claro que eles não vão admitir isso. É claro que eles vão dizer que não atacam a autoridade das Escrituras crendo em línguas e profecias e novas revelações. Eles vão de fato declarar que eles não estão atacando as Escrituras nesse sentido.
A isso, o catecismo responde para nós o seguinte, olha. E essa resposta ela vale tanto para o tradicionalismo como para o pentecostalismo. O catecismo vai dizer as escrituras sagradas são a única rede de fé e prática. Ou seja, a vida cristã não é regida por tradicionalismo nem pelo misticismo que aflora no pentecostalismo. A descrição do catecismo prioriza a questão da autoridade final quando afirma que a Escritura é suprema em todas as coisas. Na vida, na igreja, na sociedade, na ciência, nela não existe erros ou contradição. Então, o que há de errado em nossa cultura pós-moderna em relação às Escrituras? Há um grande afastamento dos padrões de Deus em nossa sociedade atual. A Bíblia ela tem sido questionada em nossos dias, na história da igreja. Entendemos que a igreja sempre aceitou esses 66 livros como canônicos e, consequentemente, como a autoridade final das Escrituras. Essa é a ideia que nós precisamos ter sobre o que é as Escrituras, o que elas significam, qual é o papel delas como autoridade para as nossas vidas. Nós ficamos por aqui, nos encontramos no nosso próximo encontro, nos encontramos na nossa próxima aula. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar o seu e-mail questionando, fazendo o seu questionamento, que nós trataremos aqui no nosso espaço. O e-mail é jrcalvino9@hotmail.com. Estará aparecendo agora no vídeo para você poder mandar a sua pergunta e a sua dúvida para nós. Visite o nosso espaço virtual www.centrodesestudospresbiteriano.blogspot.com. Repetindo, www.centrodesestudospresbiteriano.blogspot.com. Essa foi a nossa aula de hoje. Nos encontramos no nosso próximo estudo. Deus te abençoe. Amém.